Bom dia, que Deus nos abençoe e nos fortaleça em mais este dia. Que as misericórdias do Senhor possam estar em ação, nos protegendo, nos ajudando, nos fortalecendo. Porque sem esta misericórdia, nós não temos chance nenhuma, Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. E damos graças a Deus porque estas misericórdias são renovadas, são feitas novas em cada manhã. Então nós queremos, de alguma forma, tentar corrigir algumas aberrações, alguns erros que nós nos submetemos a eles por muito tempo, mas desta vez agora queremos falar sobre o que nós chamamos de vaso frágil, o vaso mais fraco, conforme escreveu Pedro na primeira carta, no capítulo 7, Pedro, então, falou sobre a mulher no vaso, no capítulo, na primeira carta, capítulo 3, verso 7. E, às vezes, nós aprendemos muitas coisas. Paulo diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Mas também portadora da vida. E como se deve cuidar de um vaso mais fraco? Como se deve cuidar de um vaso mais frágil? Nós fomos ensinados por muitos anos a respeito de os assuntos mais falados, às vezes a respeito da mulher, foi justamente para massacrar, pisar. E vocês podem perceber que foi muito ensinado, muito batido. Mulher do presunto. Mulher do presunto. A mulher daquele homem bêbado que não cuidava da sua mulher. Não cuidava da sua mulher. Então, se ela era um vaso mais frágil, ela deveria ser cuidada, É assim que São Pedro, ou que Pedro acabou de dizer aqui, que nós acabamos de ler. Vocês conhecem a história, Foi muito falada, deve ser ainda. E também fala-se muito do tumor que Meda Brana adquiriu. Também se falava muito sobre a mulher ser um subproduto do homem. E chegou a um extremo na mensagem História da Minha Vida. Chegou a dizer que não merecem nenhuma bala nova para serem mortas. São extremos, E talvez Maria Madalena, se vivesse nesse tempo, essa seria a frase que diriam a ela, Você não merece uma bala nova para você ser morta. Teria que ser uma ousada. Mas vejamos um pouquinho qual que era o cuidado que se deve ter justamente para um vaso que é mais fraco. Então, meus irmãos, vocês que ainda carregam essas coisas, como por exemplo, mulher é mais baixa do que uma cadela. Olha que termo imoral, indecente. Mulher mais baixa que uma cadela. Você pode falar, mas ele está se referindo àquelas mulheres
que vive uma vida promíscua, uma vida na prostituição, não são às vezes irmãs nossas, né? As quais os maridos pegam a Bíblia, eles não pegam a Bíblia, eles pegam a mensagem, né, para massacrar. Porque se você for pegar a Bíblia, todos os irmãos, se forem pegar a Bíblia para ver como que deve tratar a mulher, eu acho que vão ser muito poucos, né, que vão se enquadrar de acordo com a Bíblia. Mas quando Davi ainda era novo, ele matou alguns filisteus por causa de Mical. Agora, o que é que se fala de Mical? Que Mical, o que é que se falava mais? Repreendeu a Davi, chamou a atenção de Davi, está em 1 Samuel capítulo 20. Então isso é muito falado, foi muito falado. Que Mical, quando Davi estava dançando, então ela chegou para Davi e falou aquelas palavras para ele, que ele estava se dançando perante os servos, né? E saltando e pulando. E ela pagou um preço por isto. Pagou. Mas não se fala que Mical salvou a vida de Davi. Isso também está em 1 Samuel capítulo 19. Mas a Bíblia fala. Capítulo 19, verso 12, vocês podem ver lá, é Mical engana a seu pai e salva a Davi. Os pregadores já pregaram sobre isso? Não. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e cobriu com uma coberta. Então os mensageiros chegaram, ela disse que ele estava doente. Então Saul ficou muito nervoso e mandou buscá-lo, porque ele deveria morrer. Está doente, estava mais fácil de morrer, né? Então Davi escapou. E para que Davi tivesse Mical, ele tomou 200 prepúcios com seus homens e pagou um bom dote. 200 prepúcios por Mical. Você encontra isso em 1 Samuel, capítulo 18, verso 27. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Então, quantas vezes nós ouvimos insinuando, né, muitas vezes, que Zípora foi trocada. Porque Zípora, aí em Êxodo capítulo 4, no verso 24, ela lançou aos pés de Moisés os prepúcios tirados de Xerxes do filho de que Moisés não fez o que deveria fazer, não circuncidou o filho, e aquilo então Deus o procurou para matar. Mas Zípora fez esse trabalho que era de Moisés e lançou aos seus pés, e ela lhe respondeu, lhe disse assim: então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, aí esse versículo 26 nunca é citado também. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Porque você deve ter conhecimento que Zípora não era israelita, ela era midianita. E a circuncisão era somente para os filhos de Israel, como sinal para Israel. E Moisés deveria ter feito e não fez. Então é citado que ela nunca mais era citada, nunca mais aparece na Bíblia por causa disto. Mas esqueceram que ela aparece sim. Que lá em Êxodo, no capítulo 18, Gerson a leva para encontrar com Moisés na jornada pelo deserto. Pois vocês podem ler. Verso capítulo 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos.
esse sogro de Moisés é justamente Jetro, o pai de Zípora. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara. Porque ele não desceu com ela para o Egito, ele enviou-a para o seu sogro. Ela ficou com eles, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro chamava Eliezer. Então vejam que aí não menciona essa parte, mas eu tenho que acelerar aqui. Agora em Malaquias capítulo 4, verso 16, nós encontramos que Deus repudia o divórcio e que Deus disse que o homem deveria ser fiel à mulher da sua mocidade. Malaquias 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles eram infiéis com as suas mulheres e Deus repudia essa infidelidade, tanto quanto da mulher, tanto quanto do homem. Como a mulher adúltera não entra no céu, o homem adúltero também não vai entrar no céu. Então veja, meus irmãos, o cuidado que você deve ter ao chamar pessoas, mulheres, suas irmãs, que são mais baixas do que cadelas. Então já falamos como se deve cuidar de um vaso mais fraco. Aí você vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, fala sobre as obrigações, os deveres dos homens e das mulheres. Então o casamento, ele deve ser bem analisado antes de se casar. Se não der certo eu largo, caso de novo. Porque o único meio que Jesus deixou para que o homem casasse de novo com outra mulher foi a prostituição, o adultério. Vocês conhecem. Mas como se deve cuidar de um vaso frágil? Então, falamos o que é muito ensinado. E agora eu quero mostrar para vocês o outro lado. Como que você deve cuidar deste vaso? Vejamos se nós realmente, os homens, cumprimos o nosso dever, conforme está em Efésios capítulo 5, que é muito lido, nos casamentos. Porque os deveres domésticos. Leia aí, do 22 ao 33. Então, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Bom, isso aqui é muito legal, né? Mas agora vamos ao 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você se entrega por causa dela? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. E aí? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Podemos encarar estes versículos também a nosso respeito? Então esqueça aqueles ensinamentos baixos, maléficos, deturpados, errados, perigosos, antibíblicos, Que a mulher foi desenhada pelo diabo, que coisa estúpida. O Criador dos céus e da terra. Para começar, a mulher foi criada junto com o homem, A diferença é só a sexualidade. Então, esses ensinos marcaram muitas pessoas e eles ainda continuam com essa debilidade. Então, o nosso cuidado aqui é, que você então olhe para o outro lado.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Então nós queremos reverência, queremos respeito, mas nós não damos o amor. Qual dos dois é pior? Analisemos essas coisas. E então fica aqui essa palavra a respeito deste assunto. Então, minha irmã, se você não é tratada como você deveria ser tratada, coloque nas mãos de Deus. E você, meu irmão, que não trata, que não faz as coisas certas como a Bíblia diz, mas ainda está baseada no ensino errado de muitos anos, não conseguiu deixar, arrependa-se disto. E passe a olhar a companheiras, mulheres, como Deus olha. É um vaso mais fraco, mais frágil? Como se deve cuidar do vaso mais frágil? Protegendo. Proteja. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.